Menezes tenho a honra de hoje estar aqui no estúdio da Amazônia com a cantora Sara Farias. Cantora, seja muito bem-vinda às terras acreanas. Eu sei que a senhora já veio outras vezes, mas cada vez o Acre se revela e está feliz por lhe receber. Seja bem-vinda, minha amiga. Gina, muito obrigada por essa recepção. É uma alegria estar aqui diretamente da Rede Amazônia e revendo meus amigos acreanos, e fui recepcionada com muito carinho. Até lá no Instagram foi uma chuva de mensagens ali no direct. Me emocionei até quando cheguei, porque eu vim de Vitória, passei a madrugada, cantei numa vigília na madrugada, lá em Vitória. Fizemos uma conexão em Belo Horizonte e viemos direto para cá, mas valeu a pena só pela recepção. Imagina daqui a pouco, quando a gente estiver ali juntos adorando ao Senhor. Que coisa boa, seja muitíssimo bem-vinda. Olha, gente, acho que dispensa, né? A cantora Sara dispensa apresentações. Essa mulher que é tão amada no Acre, não vou nem precisar falar muito, porque realmente muita mensagem também nas nossas redes, para a missionária Antônia Lúcia, e as pessoas estão assim empolgadas, felizes, né? Mas para quem não conhece a trajetória, é uma cantora, compositora e uma membro da Assembleia de Deus. Antes de tudo, uma serva do Deus Altíssimo, não é, Sara? Serva. Antes de tudo, amei. Amei. Antes de tudo, serva. Antes de tudo, uma serva. Uma mulher que tem dado testemunho da palavra, e não é à toa que a gente conversando aqui nos bastidores, a agenda da cantora Sara sempre muito lotada. E isso é sinal de que Deus tem honrado, tem ampliado o seu ministério. E vamos começar falando disso, cantora. Qual foi o momento que o Senhor lhe tocou e a senhora compreendeu que o seu ministério era esse? Eu sempre tive promessas desde criança. Eu sou filha de crente, neta de crente, né? A minha avó ainda é viva, 93 anos, é bem lúcida. E minha mãe trabalha com crianças há mais de 50 anos na igreja. Então a minha mãe sempre me colocava para fazer peças, para cantar, para apresentações. E sempre vinham promessas. Agora, quando eu fui batizada no Espírito Santo, quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, com 21 anos, apesar de ser crente de nascida, mas eu só recebi o batismo aos 21 anos, ali ficou muito claro que Deus estava me revestindo para algo mais excelente. Não é? Deus não faz nada na nossa vida para ficar retido em nós. Tudo que Deus faz, tudo que Ele investe, é porque Ele tem um plano mais excelente, um plano maior. Ele vai usar aquilo ali para atingir o máximo de pessoas que Ele quiser. Então, depois que eu recebi o batismo, eu vi que eu comecei a escrever músicas diferentes. Meu comportamento mudou, minha fala mudou, as minhas motivações mudaram. Ali foi ficando cada vez mais claro. Deus tinha esse caminho ministerial traçado para mim e eu tinha que me entregar a esse, eu tinha que me render. Essa é a palavra. Eu me rendi ao chamado. Forte isso que a senhora disse, né? Que quando Deus entrega algo é porque Ele quer expandir, né? Ele quer levar além. Isso fala fortemente ao meu coração também. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nesse ministério que a senhora tem levado, andando nessas cidades, conhecendo tanta gente, o que tem sido mais especial, mais impactante para a senhora? Nesse momento que a gente está aí com a canção Se Eu Não Te Ouvir, né? Ela tem 9 meses que foi lançada, ela já vai para 50 milhões de views. O que está me surpreendendo é que essa canção, apesar de ter uma letra densa no meio, se eu não te ouvir, eu morro. Eu acho pesada essa frase, mas ela caiu com a leveza para todas as idades e para todos os credos. Então, o que tem me surpreendido neste tempo é que Deus tem usado essa música para despertar crianças de 2 anos, bebês de colo, crianças que ainda não falam, né? Esses dias eu recebi uma criança que não falava, autista. Ela começou a falar, cantando Se Eu Não Te Ouvir, Eu Morro. No momento é o que tem me surpreendido. Quando eu penso que aquilo, meu Deus, me surpreendi. Eu acabei de postar um vídeo hoje com uma criança no meu Instagram.
que está viralizado. De repente aparece outro vídeo mais impactante com essa mesma canção. Então, no momento, está me chamando a atenção esse despertar. É um recall que Deus está fazendo com os mais velhos e uma chamada, primeira chamada para os mais novos, até os que ainda não falam. Neste momento, isso está me chamando a atenção. E em outros momentos foram os testemunhos de cura, né? A música Novidade, quando foi lançada em 2012, né? Muitas mulheres estéreis geraram. E eu escrevi esperando ficar grávida, né? E Deus cumpriu a promessa. Eu fiquei grávida da minha filha, que hoje vai fazer 11 anos, a Ana Vitória. Então, veio depois a Sobrevivi, a Deixa Eu Te Usar, e todas elas são testemunhos de cura. A Sobrevivi, ela foi lançada em um tempo, causou um impacto, depois ela foi redescoberta na pandemia. Então, verdade. As pessoas ali, isso me surpreendeu também. Muito forte mesmo. Muito. Parecia que o povo estava descobrindo a Sobrevivi naquele momento. Isso me surpreendeu também. Realmente, eu lembro muito, realmente marcou essa época, porque todos nós estávamos amedrontados, né? A maioria da população estava amedrontada e naquele momento falou muito forte aos corações. É verdade, cantora. Sara, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi gravar o primeiro álbum sendo ainda tão jovem? Olha, foi empolgante e frustrante. Né? Por quê? Porque o jovem tem uma empolgação que é difícil você ter em outra idade da sua vida. É uma coragem descabida, né? Isso. Eu sinto saudade disso, às vezes, dessa empolgação. É a falta de noção que faz a gente se empolgar com os nossos sonhos. Sim. Então, o meu primeiro álbum, quando eu gravei, eu estava nessa empolgação. Né? Porém, assim que ele lançou, no primeiro dia que eu lancei, eu só vendi 11 cópias de CD. Nossa. 10 na igreja e um foi um vizinho que comprou. Não é? Mas o meu pai chegou na igreja com uma caixa nas costas de CDs. E dessa caixa, com tantos CDs, ele só vendeu 10. Então, foi uma empolgação para produzir e uma frustração a partir do primeiro lançamento. Então, eu já vi ali, eu me frustrei. E me frustrei com a música e falei, eu não vou gravar mais. Eu passei um hiato aí de 6 anos sem gravar nada. E só voltei a gravar de novo, já batizada no Espírito Santo. Era um preparo de Deus, né? Às vezes tem aqueles momentos que a gente acha que na nossa vista deu errado, mas era só um plano, um caminho. Um caminho que te levou. Verdade. Porque depois todo esse sucesso, né, esse reconhecimento. E eu acho que para ti, além do reconhecimento, é saber que Deus está operando através do dom que Ele te entregou. Sim, né? Sim. Isso é muito reconfortante, não é? É. E qual foi o maior desafio entre esse hiato que tu viveu, que tu fala dessa forma, até tu chegar onde Deus concretizou o chamado? O maior desafio é manter a marcha apesar das dúvidas, né? Apesar das nuances emocionais e espirituais. É você manter a marcha, seguindo um caminho, digamos, invisível, que você não está vendo, mas você está indo pela fé. Você está indo, é como um piloto na hora de pousar o avião sem visibilidade. Ele confia no controlador do voo e nos aparelhos. Ele não está vendo nada, mas ali tem um caminho invisível e ele está seguindo o aparelho. Então, nesse ato, você precisa estar conectado com o Senhor, que seria aí o nosso controlador de voo. E aí, nos dias difíceis, de dúvidas, porque vem o dia de dúvida, vem o dia do questionamento, vem o dia que as portas estão todas fechadas. Então, é se manter marchando, sabe? Seguindo, vá, continue andando. Vai chegar um momento que tudo vai começar a fazer sentido e as muralhas vão caindo. Mas olha, gente, é difícil para mim entrevistar, porque eu admiro muito essas letras, essa fé, essa forma que a Sara fala. E quando tu diz assim, continuar caminhando mesmo quando a porta está fechada, eu acho que é o que a maioria das pessoas passa
determinados pontos da sua vida, né? E tu tem letras muito fortes, muito mesmo. Quando se alguém estiver nos assistindo e estiver passando por um desses momentos, agora, nesse momento, o que tu tem a dizer, Sara? Olhe para o futuro. O nosso Deus é um Deus de futuro. E Ele te espera no futuro. Eu tenho uma música chamada Deus de Futuro. Inclusive, foi a única música minha a bater 1 milhão em um dia, em 24 horas. E essa canção tem uma frase que diz assim: eu sou um Deus de futuro. Deus de palavra eu sou. Olhe para frente. É lá que eu estou. Deus nunca vai estar atrás. Deus sempre vai estar na frente. Então, eu estou tendo um dia difícil. Eu estou tendo um dia complicado. Eu olho para as pessoas que estão perto de mim, fica pior ainda. Então, vou olhar para quem? Eu vou olhar para Cristo e vou olhar para frente. Como eu faço isso na prática? Entra no quarto, fecha a porta. Senhor, corrija a minha visão. Me faça ver onde o Senhor está. Me faça olhar para frente. Eu fiz isso e faço várias vezes da minha vida. A gente não pode perder esse timing da oração, né? É a oração no dia a dia, que é a súplica, é o tefilá, que os judeus chamam de tefilá, né? Está ali tefilando com Deus. E a oração de qualidade, chegar em casa, desliga o celular, tira as notificações. Ali você vai dar uma manutenção na visão, né? E você vai perceber que você vai sobreviver. Você vai sobreviver esse dia, vai sobreviver essa fase e vai chegar onde Deus está. Onde? No futuro. Aguardamos com ansiedade esse futuro. A senhora se apresenta hoje, senador Guiomar. A missionária Antônia Lúcia tem cumprido um papel missionário muito forte também. Eu falei quando eu recebi esses dias um outro cantor, eu estava dizendo que quando se traz pessoas com esse nível de intimidade com Deus, com essa mensagem que impacta as pessoas, ela está auxiliando a divulgar esse ministério, essas boas novas, literalmente, né? E esse canal, a Rádio Boas Novas, ela fica 24 horas levando a palavra de Deus. Que bênção. Boas Novas é 24 horas e isso é muito forte. E quando ela traz alguém do seu nível espiritual, ajuda a impactar. Eu estou, nesse momento, de verdade, eu fico arrepiada quando a senhora falou sobre isso. Eu fiquei arrepiada. É muito forte. Porque a maioria das vezes a gente é incitado pelo mundo, pela circunstância, a olhar para trás e pensar o que deu errado. Mas de agora em diante eu vou sempre lembrar, Deus está no futuro. Eu peguei um ranço do passado. eu peguei um preciso ranço do pegar passado também. E do medo, né? Porque todas as vezes que eu dei muita moral ao passado e ao medo, eu me atrapalhei, eu me atrasei. Eu perdi tempo. Mentira. Então hoje eu tenho um ranço. Eu tenho um ranço do passado, eu tenho um ranço do medo. Que ótimo isso. A senhora sabe que, segundo o IBGE, esse estado proporcionalmente é o que tem o maior número de evangélicos? Nossa, gente. Uau. Parabéns. Parabéns, Acre. Acre extremamente evangelizado. E bem aqui tem a torre da Boas Novas, que tem imenso o nome de Jesus. Ela vai acender? Ela liga mais tarde, acho que 6h15 já dá para ver o nome de Jesus sobre a cidade. Gente. E houve uma época que a missionária Antônia Lúcia enfrentou uma batalha muito grande, que queriam tirar a torre. E a igreja entrou em oração, as igrejas entraram em oração. E não só ela está até hoje, como o número de evangélicos foi ampliado nesse estado. Isso tudo me faz concordar 100% com o que a senhora diz, que quando a gente olha para trás, a gente retrocede. Quando a gente olha para as dificuldades, mas quando a gente olha para o Deus do futuro, Ele concretiza. E assim, eu fico feliz com esse número de evangélicos, do evangelho chegando dessa proporção, e sei que ainda vai chegar muito mais. Amém. Eu creio. Cantora, muitas das suas músicas, elas falam de desafios e superações. Tem alguma em especial que trate assim, que a senhora fala assim, essa aqui fui eu que passei, foi minha vida, foi meu testemunho? Deixa eu te usar. É uma canção que eu escrevi em João Pessoa. E eu tinha combinado na minha cabeça que eu não ia mais ficar viajando para cantar. Eu acho que todas as mães passam por isso, todas as esposas, sim, principalmente a mulher. Sim. Tá? Eu não vejo...
essa angústia muito nos homens, mas eu não lembro aqui agora de nenhuma mulher que eu tenha conhecido que viaja cantando, que não tenha essa angústia de sair de casa. Sair de casa e deixar os filhos para cantar, ou para pregar, ou para ser uma deputada, por exemplo, que vai para Brasília. Sim. Toda semana. Então, eu estava com essa angústia no meu coração e eu dizendo ao Senhor, eu não vou ficar saindo de casa para ficar cantando. E eu achava que eu era dona de mim mesma. E eu fui para João Pessoa e no domingo de manhã, uma pessoa se aproximou de mim, até com uns traços parecidos com o seu. E ela sentou do meu lado e disse assim, o dono da sua vida sou eu. Eu digo para onde você vai e eu digo quando você para. Eu te levo para onde eu quero, para que tu saibas que eu sou o Senhor. Hoje eu vou te dar uma música e através dessa música eu vou curar nos 4 cantos do Brasil e fora do Brasil. Isso foi de manhã. À noite o pastor Rafael Belo pregou, a igreja Assembleia de Deus Madureira, ali no bairro do Cristo Redentor de João Pessoa, é testemunha disso. O pastor Rafael Belo pregou a passagem quando Paulo vai para a ilha de Malta. E ele tinha sofrido naufrágio, ele foi para a ilha depois desse naufrágio. Ele acende uma fogueira, uma cobra morde a mão dele e ainda assim ele fica com febre. Deus ainda assim usa o apóstolo Paulo para curar o pai do governador da ilha. Então, naquele momento da pregação, o Senhor começou a me dar, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então, Deus me deu esse louvor no culto ali à noite, né? E a igreja, Jesus começou a salvar. Um senhor de 86 anos estava na cadeira de roda, voltou a andar. O filho voltou para Jesus. Tudo isso, a igreja em João Pessoa é testemunha. E essa é a canção que tem mais views também no YouTube, né? Quase 400 milhões de views no YouTube. A senhora tem números impactantes, né, no YouTube. Eu estava dando uma olhada e assim, foi uma indicação ao Grammy Latino, esses números de visualizações. E, ao mesmo tempo, quando a senhora fala, a senhora me passa essa espiritualidade, essa busca pelo Senhor. Como é que é equilibrar, cantora, isso? Esse tempo com Deus, essas agendas intensas, essa parte que precisa ser feita de forma, como é que eu posso dizer, profissional, né? Acompanhar isso. É lógico que a senhora tem equipe, estou vendo aqui uma moça muito dedicada aqui da sua equipe. Obrigada. Mas como é que a senhora equilibra isso? Primeiro, essa pergunta é muito oportuna. Obrigada. Tem que diminuir a agenda. Não dá para manter a espiritualidade com a agenda cheia. Eu precisei dizer não. Uma dificuldade que eu tinha. Porque é muito difícil você ter o Brasil e outros países também lhe chamando. E se deixar, você fica uns 30 dias fora de casa. Então, você tem que dizer não. Hoje eu diminui a minha agenda pela metade. Então, às vezes, quando eu vejo que eu estou cantando 15 dias, eu já fico incomodada. Por quê? Porque você precisa ter um tempo de qualidade com Deus para manter a espiritualidade. Você precisa se conectar com a sua igreja, com os seus pastores e com os seus amigos, que são mais crentes do que você. Verdade. Se retroalimentar, né? Tem um pastor aqui que ele fala isso, Gina, a gente precisa se retroalimentar. Entrega, né, o que o Senhor deu, mas a gente também precisa buscar da fonte e buscar com mais intensidade. E tem que andar com pessoas apaixonadas por Jesus. Tem que andar com pessoas que o olho brilha quando fala. Eu não consigo andar com quem perdeu o amor por Jesus ou pela igreja. Pessoas que, até por motivos óbvios, por sofrimentos, por perseguições, perdeu o encanto com o evangelho, né? Eu sinto muito por essa pessoa, mas eu não consigo andar com ela, né? Eu passei por essa fase de perder o encanto pelas coisas de Deus, pelas coisas da igreja, por causa de decepções, frustrações, corrupções que a gente vê
Sim. tá? Porém, isso precisa ser resolvido, curado. E você precisa seguir em frente, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Andando com pessoas que o olho brilha quando falam em Jesus. Então, para que tudo isso seja possível, eu preciso ter uma agenda que me permita isso. Se eu cantar 28 dias, eu não consigo. Se eu cantar 20 dias, eu também não consigo. Então, eu preciso estabelecer a quantidade de dias que eu posso cantar ou pregar para que eu possa ir para a minha casa, para que eu possa ir para a minha igreja e para que eu possa ter comunhão com os meus amigos e comunhão com Deus. Muito, muito importante isso. E a senhora falou uma outra coisa agora que eu achei de extrema importância, que é isso, resolver o que você tem e seguir. Eu sei que a gente é assistido por muitas pessoas que não são cristãs e a gente compreende que há decepções, que todo dia a mídia faz questão também, às vezes, de jogar, né? Fulano caiu, aconteceu essa corrupção. De maneira sensacionalista. Exatamente, dando uma proporção às vezes maior do que é. Mas a gente sabe, né? Sabe que existe, quem convive, quem frequenta a igreja há muito tempo, sabe que todo mundo é falho. Isso acontece sim. Mas eu acho fundamental quando a senhora diz seguir independente, resolver e seguir. Porque quem nos chamou foi o Senhor. Sim, isso mesmo. E Ele é perfeito. O chamado é outro. E Ele é bom. E Ele é perfeito, né? Então, eu sempre falo isso. Pessoas certas também erram. Pessoas certas também erram e pessoas boas também ferem, não é? Então, se eu parar aqui 5 minutos, eu vou lembrar de várias vezes que eu feri alguém. A Sara Farias, sim. Eu também vou me lembrar de vezes que eu também errei. Então, eu preciso ter essa maturidade para entender que eu só serei perfeito quando eu perder esse corpo corruptível pela incorruptibilidade. Que, né, o apóstolo Paulo diz, quando o que é corrupto será subjugado pela incorruptibilidade. Ou seja, quando alcançarmos o corpo glorificado, né? Então, eu preciso ter essa maturidade, resolver, olhar para Cristo. E quando eu for curada, eu vou começar a atrair pessoas curadas também. Os apaixonados por Jesus atraem pessoas apaixonadas por Jesus. Vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil. Então, eu só atraio pessoas feridas. Então, tem que analisar, né? Eu só atraio pessoas frustradas com a igreja. Frustradas com o sistema. Então, tem alguma coisa em você que está funcionando como um sensor, não é? Então, eu preciso resolver, tá? Para que eu comece a atrair aqueles que amam Jesus de verdade. E o novo crente, né? É sempre bom também andar perto do novo crente. É lindo, né? É muito lindo mesmo. Depois eu vou precisar dessa entrevista para eu guardar e eu rever também. essas nossas conversas. Eu tenho uma sobrinha que ela é nova convertida e ela está vivendo o primeiro amor. E é muito lindo quando você está vivendo o primeiro amor. É maravilhoso. Cantora, acho que tem curiosidade aqui que eu vou perguntar, que eu sei que as pessoas têm. Como é que é a Sara fora dos palcos, fora do púlpito? Olha, eu sou engraçada. Eu sou bem engraçada. Eu sou intensa nas coisas que eu faço. O meu temperamento é colérico, né? Então, às vezes, eu sou um pouquinho exigente com as pessoas que trabalham comigo ou com a minha família também. O que mais? O que mais, gente? Amo ficar em casa com a minha família. Eu percebi, a senhora fala muito da sua família. Emendando a pergunta, como é que é a Sara, mãe da Ana? Ela é exigente? Como é que ela é? Eu já fui muito exigente com a Ana, mas na medida que ela está crescendo, eu vou me atualizando. E qualquer dificuldade que eu tenho, eu peço ao Senhor sabedoria. Então, digamos que hoje eu sou mais amiga da Ana. Ela vai fazer 11 anos, mas eles estão cada vez mais precoces. Já é uma pré-adolescente. Exato. Então, assim, eu sou hoje mais amiga da Ana. Eu já fui muito rígida com horários, com tudo. Agora, continuo exigente com os estudos. E eu falo para... O Deus que eu mostro para Ana Vitória é o Deus amigo,
É o Deus que é um aliado, o maior aliado que uma criança pode ter na vida, não um adulto, mas uma criança. Eu sempre digo a ela, na sua idade, eu já tinha Deus como um aliado forte. E essa nossa aliança, nosso relacionamento, essa nossa collab, só foi crescendo com a idade, com o tempo. Então, eu sou essa mãe para Ana. E eu estou numa fase mais divertida com ela. Que bacana. Cantora, qual foi o período mais difícil que a senhora passou na sua vida? E como que a senhora conseguiu sair desse momento? Eu passei por um luto, eu perdi uma filha com 16 dias de nascida. Há 5 anos, não é? Isso, há 5 anos. No auge da pandemia. Né? Então, ela tinha um problema nos rins, os rins eram mal formados. Então, ela nascendo, ela já ia para a fila do transplante e dependia de diálise, né? Porém, ela nasceu muito debilitada e a gente tentou ajudar. Eu fui tê-la no melhor hospital da América do Sul para diálises em bebês, mas aprove a Deus que ela só viveu 16 dias. E logo no começo eu fiquei bem, na medida do possível. Mas depois de 1 ano eu conheci a fase mais agressiva do luto, da perda, né? Que é sentir o vazio, de não ter aquela criança dentro da casa e a revolta com Deus. Passei todas essas fases, eu falo com detalhes. No Mais Forte podcast com a Karina Bach, quem quiser saber detalhes, que aqui a gente não tem tempo para isso. Então, eu desisti do meu ministério em 2021. Foi no ano que eu concorri ao Grammy Latino, eu estava desistida do meu ministério. Nossa. Mas por que eu estava desistida? Porque eu não me sentia útil mais para nada. Então, eu não sentia útil como mãe, eu não consegui ter aquela criança, mantê-la viva, eu não consegui dar uma irmã para Ana Vitória. E eu também estava me sentindo inútil como esposa. Eu estava ausente de alma e de corpo. Então, me sentia um peso, né? E passei ali por uma depressão profunda, muito grande. E eu pedia a Deus para morrer todos os dias. E eu me despedia da vida todos os dias. Eu achava que Deus ia me levar dormindo, se Ele fosse bom. Se o Senhor for bom comigo, me leve dormindo. Eu não sirvo mais. Né? E eu concorri ao Grammy, mas eu não fui para Las Vegas. Quem trouxe a minha medalha foi o Anderson Freire. Nossa, cantora. Eu não consegui sair de casa, né? Eu parei de dirigir, eu precisei de ajuda para me alimentar, para fazer tudo. Então, como foi que eu consegui sair? Eu fui empurrada por pessoas. E aí a importância Rede de quem apoio. lhe cerca. Isso, rede de apoio. Então, Deus levantou pessoas para me empurrar naquela fase da minha vida, né? E aí, a fase mais crítica, eu fui empurrada. E aí Deus começou a mudar coisas na minha mente, a ressignificar. Eu comecei a entender a misericórdia de Deus. E teve um dia muito importante que o Senhor, eu fui para a minha igreja, um domingo, e fazia tempo que eu não conseguia sair de casa. E foi uma festa entre as minhas amigas, a Sara conseguiu ir para a igreja. Ela conseguiu sair, conseguiu se arrumar. Qualquer passo ali era grande. Sim. Então, quando eu cheguei na igreja, era um jovem que ia pregar, era culto dos adolescentes. E eu lembro de ter pensado, meu Deus, o dia que eu vim para a igreja, é um jovem que vai pregar. Aí ele abriu em Salmo 19. Um dia declara a glória, outro dia, e uma noite completa a sabedoria da outra noite. Quando ele leu isso, alguma coisa aconteceu dentro de mim. E eu dei um grito, sabe? E comecei a chorar muito alto na igreja. Toda a minha igreja é testemunha disso. E o Senhor falava na minha mente, a partir de hoje, o dia não é mais teu inimigo. E a noite não é mais tua inimiga. A partir de hoje, eu faço
você faz as pazes com o dia e faz as pazes com a noite. Porque o dia é meu aliado para o teu propósito e a noite é minha aliada para o teu propósito. Então, todos os dias eu ia na varanda do meu apartamento e eu dizia, dia, você não é meu inimigo. E à noite eu dizia, noite, você não é minha inimiga. E assim o Senhor foi me restaurando. E Deus me restaurou 100%. 100%. E eu achava que eu nunca mais ia escrever músicas fortes. E Deus me deu aí um álbum inteiro. Qual foi a música depois desse período que mais mexeu com a senhora ao escrever? O céu está me sustentando, né? É um testemunho. O céu está me sustentando, né? O céu está me sustentando foi uma canção escrita no meio de uma tempestade. E no dia que eu escrevi O Céu Está Me Sustentando, o Senhor falou para mim, faça as pazes com o meu mundo. Por quê? Porque quando eu descobri que a minha filha tinha um problema nos rins, eu falei muita coisa que não deveria ter falado. E depois de 3 meses, o Senhor disse, faça as pazes com o meu mundo. Retire as palavras que você falou. Quando eu fiz isso, eu comecei a escrever. O céu está me sustentando. E veio essa canção. E até hoje é uma das canções que as pessoas mais pedem para eu cantar ao vivo, né? E como tem muita canção, eu não consigo cantar ela toda, eu tenho que diminuir. Mas é muita gente que perdeu. É muita gente enlutada. É muita gente passando por furacão. Que ela começa assim, né? Quando esse furacão passar, o que será que vai sobrar de mim? Né? E vai sobrar o que Deus quer que sobre. E Ele vai reconstruir tudo de novo e pode vir uma versão ainda melhor. Eu estou vivendo isso. Eu estou vendo todos os dias quando eu me olho no espelho. Eu digo, o Senhor me surpreendeu. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito forte, realmente. Isso fala também sobre... Para mim tem várias mensagens aqui, mas a senhora fala assim, naquela fase do Grammy, eu estava desistindo. E isso me fala sobre palco. Muitas pessoas só veem o palco da gente, não sabe os bastidores. Uhum. E acha que... E aí as pessoas ficam pensando, mas dá certo para todo mundo, para mim não dá. Mas às vezes não conhece os bastidores, né? Sim. Não conhece o que vai no íntimo. Sim. Esse é muito forte. Isso é muito forte. O palco, né? Isso fala muito sobre essa questão de que a gente, na maioria das vezes, a gente acha sempre que o outro está melhor. A gente tem um pouco disso, né? Ah, mas fulano está vencendo. Não sabe a guerra que a pessoa está travando, não sabe ele e Deus. Não é? Diga uma coisa, a senhora acha uma responsabilidade muito grande executar esse ministério? Porque ele é um chamado muito grande. Acho. Como é que a senhora lida com isso? É um peso carregável, tá? Um peso necessário, né? Tem pesos que são necessários, né? Um avião, para entrar em estabilidade, ele precisa de um peso que o piloto calcula milimetricamente antes de decolar. Então, dependendo, se o avião não tiver 100% de ocupação, o piloto faz o cálculo e a pessoa não pode nem sair daquela cadeira onde ela está para que mantenha a estabilidade da aeronave. Então, existem pesos que são necessários e eu não posso ignorar esse peso. E Deus me preparou para carregá-lo, não é? Então, é uma responsabilidade muito grande ser referência. É uma responsabilidade muito grande ser um mordomo dos dons que o Senhor nos deu. Ser embaixador do reino, porque você teve um mestre que é Jesus, que a régua de Jesus é muito alta, muito, né? Então, ele disse, bem, se eu, que sou o Senhor, passei por isso, não é o servo melhor do que o Senhor. E a gente começou falando, antes de tudo, serva, né? Então, não é a servinha Sara Farias maior do que seu Senhor. E se Jesus passou pelo que passou,
Então eu preciso aprender alguma coisa e entender. Então é uma responsabilidade, porém existe um contentamento, existe uma alegria. Às vezes eu estou nos aviões 3 horas da manhã, vem uma alegria, sabe? E eu sei que aquela alegria vem do Senhor. Eu sei que aquela alegria vem do Senhor. Eu estava em um evento em Maceió agora de uma igreja que o pastor, a igreja completou 10 anos e o pastor, quem ganhou ele para Jesus, eu fui a primeira líder dele e enquanto vi as pessoas falando ali, eu senti um contentamento no meu coração. Então, Deus vai trazer essas alegrias, esses contentamentos, a colheita é com alegria. Amém. Então, tem o peso? Tem, mas a colheita é com alegria. Cantora, quando eu vejo alguém na sua posição, de que o Senhor tem lhe honrado, todo esse amor que a senhora recebe das pessoas, os convites, Deus tem lhe honrado, o ministério que Ele lhe entregou, eu fico pensando, como é que lida com o ego? Como é que a senhora faz? É difícil, é uma luta diária, nunca está resolvido. A nossa carne é muito difícil, né, de controlar. Nós somos ruins, né, gente? Mas a gente... Vamos cá entre nós somos ruins, nós somos vaidosos. Somos vaidosos. Né? Então, assim, o ego, eu combinei algo comigo mesma. Nunca será algo resolvido. Quando você achar que venceu o ego, ele te venceu. É verdade. Né? Então, nunca vai estar resolvido. Precisa-se de situações para Deus colocar você no seu lugar. E acontece. Pasme, mas acontece. Às vezes você é grande, mas você vai para um evento e alguém te trata como pequeno. Ali já é Deus, não é uma pessoa. E nem é o Satanás. É Deus colocando você no seu devido lugar, não é? Então eu preciso entender isso. Às vezes você chega em um lugar difícil, pega uma logística difícil, um voo complicado, e você quer reclamar, você quer murmurar, você está com fome, você está cansado. Nesse momento também é Deus te colocando no seu devido lugar. Sim, tudo tem a proporção para acontecer, né? Às vezes a gente... Importante a senhora falar, às vezes não é o diabo, não. Às vezes é só Deus mesmo te avisando, né? Que a gente fica muito... Você é barro. Sim. A produção quer me dizer alguma coisa? Pode dizer. Tá, beleza, tranquilo. Eu tô sem o ponto, gente. Por isso que eu falei que a produção estava tentando, porque ele estava com papel. Eu falei, tá longe, não tô vendo. Mas vamos seguir. A senhora hoje se apresenta no Centro de Convenções da CEIMADAC, Convenção das Assembleias de Deus de Ministros, né? E a gente está ao vivo nesse momento pela Boas Novas 107, pela TV Boas Novas, pelo canal 50.2 e pela Rede TV. Aí sobe aquela responsabilidade que a senhora estava falando, né, de a gente se coloca no teu lugar, Gina, é só uma vez, então não é nada não. Eu quero que a senhora entregue uma mensagem para os nossos ouvintes, telespectadores, o pessoal do site também, e depois canta uma palhinha para a gente. Tá, okay. Quero te agradecer por essa entrevista maravilhosa, perguntas propícias, inteligentes e contextualizadas com a necessidade das pessoas. Quero agradecer a toda a audiência da Rede Amazônia, de todas as rádios, da Rede TV também. A você que ficou aí com a gente, vai continuar até agora. E a mensagem que eu quero te deixar é: você possa calar todas as vozes, menos a voz de Deus. E que você possa, se nunca teve contato com a voz de Deus, que você tenha curiosidade para ouvir a voz de Deus. Se preciso, tire as notificações do celular. Se preciso, volte a algumas práticas antigas de contemplação, né? De ficar em silêncio, sem olhar nada, sem fazer nada. Tá? Comece a meditar na palavra de Deus todos os dias, sem sentir nada. Por força do hábito. Depois de 3 meses fazendo isso, você vai perceber que os seus músculos emocionais e espirituais vão estar melhor. E você vai poder ouvir a voz de Deus. E Deus vai falar com você acerca do seu futuro, acerca do seu destino, acerca do seu propósito.
E o intento dele é tirar esse vazio absurdo que tem dentro de você. É tirar essa confusão da sua cabeça. É tirar você dessas crises de pânico, de ansiedade, de depressão, né? O Senhor tem poder para isso e Ele quer fazer isso. E se depender dEle, Ele já fez. Você só precisa fazer a sua parte. Qual é? Silenciar todas as vozes, menos a dele. Então, que essa graça venha sobre você. Eu oro para que o Senhor te dê graça, para alcançar esse nível de ouvir a voz de Deus. E quando a tua alma ter contato com a voz de Deus, muitos desses desconfortos que você sente desaparecerão. E você vai desfrutar de uma qualidade de vida que existe em Jesus. Que Deus abençoe você. E agora vamos cantar. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. É, Senhor. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Que bênção, que momento importante que eu vivi agora. Coisa boa, eu vi isso, tem unção na sua voz. Amém. Isso é o mais fundamental do que a audiência, do que qualquer outra coisa. É o fundamental, e eu estou realmente feliz pelo seu ter me trago aqui esse momento. Mandar um abraço, missionária Antônia Lúcia, manda um abraço, um alô para todas as igrejas, que não tem distinção de igreja, é porque está na Assembleia de Deus, mas é batista que vai estar lá, é presbiteriano, é irmão. Importa é que é irmão, né? Importa que a gente é irmão na fé. Agradecer também a parceria desta TV com o meu jornal Folha do Acre. Deputada Antônia Lúcia esteve no aniversário do jornal. Muito obrigada, deputada, pela honra que a senhora me dá, pela parceria que eu sei que está só começando, vamos fazer grandes coisas juntas. Muito obrigada, cantora, por esse momento. E eu, Gina Menezes, me despeço por aqui.